Eita nós! Quarta-feira, quartou! E aqui estamos começando o Desembaraxando, episódio 118. Que alegria! Bom dia a você que está conosco agora, ao vivo, on time, nesse momento. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está vendo conteúdo gravado. Conteúdo gravado que fica gravado aqui no Instagram, depois no Facebook do Baracho e no nosso canal do YouTube, que eu peço que você se inscreva. Agradeço a você que já se inscreveu, tá bom? O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira às 6 horas da matina e sábados, domingos e feriados em horários alternativos. Às vezes a gente faz 7h30 da manhã, 8 horas, enfim, vamos de acordo, né? Mas obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela atenção. E até peço desculpas aí que ontem, no finalzinho da live de ontem, a internet caiu. Tava uma porcaria aqui a internet, eu tenho notado isso aqui em casa, porque também eu faço atendimentos, né, online. Mas aí eu mexi lá alguma coisa, espero que tenha ficado melhor. Se porventura cair alguma parte aqui, eu vou voltar de onde eu parei e eles emendam as partes, né? Enfim, perde alguma coisa, mas vamos nos esforçar para não perder, enfim, perder o mínimo possível de conteúdo, né? Mas aí o pessoal perguntou: o que aconteceu? Eu falei: a internet caiu. Eu tava empolgadão lá numa fala, quando vê caiu e eu já voltei com a emenda, já finalizando a live. Então, acho que deu para entender a mensagem de ontem. Pois bem, vamos ao que interessa. Quando nós utilizamos o computador, e computador, faz parte da nossa vida já há muitos anos já, e quando alguma coisa não fica bacana naquilo que fazemos, algum documento que escrevemos, um texto, uma arte, né? A gente usa lá o Word, o PowerPoint, os mais avançados o CorelDRAW, né? Enfim, várias coisas que a gente pode fazer lá no computador. E assim, né? Quando alguma coisa não fica legal mesmo, nós apertamos o botão de deletar, né? Assim, é uma delícia, né? Pá! O ruim é quando aperta sem querer, aí perde coisa que não podia perder, aí é tenso, né? Eu já perdi algumas coisas assim que até hoje, se eu lembrar, dói, porque perdi e não recuperei mais. Mas quando você quer deletar, aí aperta lá o delete, beleza, acabou, saiu, né? Faz tudo de novo. Ou você conserta aquilo que está no meio do negócio ali e melhora. Ou tem coisas que eu posso copiar e colar, né? Colocar uma colagem nova em cima daquilo que estava antes. Ou seja, na linguagem do computador é possível tudo isso. Aí quem de nós já não teve aquela conversa, né? Quem dera os seres humanos pudessem ser assim. Quem dera a gente pudesse também, era só deletar, copiar e colar. Copiar e colar, a gente copia e cola, né? Copia exemplos ruins, copia coisas boas, né? Pra nossa vida. Mas agora o deletar mesmo assim e acordar no outro dia como se nada tivesse acontecido, nem lembro de nada, aí não dá, né? Mas se acordássemos e tudo ficasse diferente? Porque tem hora que a gente se belisca, né? Bastante. Eu devo estar sonhando. E não é sonho não. Tá acontecendo. Enfim, então não é assim. Então, galerinha, nós temos realmente o nosso passado, nós temos as nossas histórias, as nossas vivências, nós temos as nossas marcas que são impregnadas na gente. Claro que eu vou dar uma ênfase aqui às marcas ruins, né? Mas não somos tão somente das marcas ruins, daquilo que vem sobre a gente. Nós somos, ainda mais no começo da vida, nós introjetamos muito o que é do outro, até para que possamos nos constituir. Já falamos isso aqui diversas vezes, em outros desembaraxandos, né? Sem o outro, no começo, nós não sobrevivemos, então é importante. E é claro que muita coisa desses outros vai ficando impregnada aqui. E já falam aí os sábios, os estudiosos da psique, que nós somos uma diversidade de eus dentro da gente, né? Enfim, tá bom, né? Mas assim, eu quero dar ênfase a essas marcas ruins que permanecem em nós, né? Permanecem muito em nós. E é claro, né, que atrapalham a gente. E atrapalham a gente quando nós mais precisamos da gente
naquilo que é bom, o nosso melhor, né? Nós precisamos de nós no que se refere ao nosso melhor. E dependendo do contexto, o que vem é o nosso pior. O que vem é aquela marca do passado, é aquilo que eu introjetei, é aquilo que eu vivi, né? E eu quero destacar essa questão do que é marca em nossa vida, principalmente através de alguns pensamentos que nós temos fixos, algumas crenças que nós temos, frases que nos foram proferidas, ou coisas que não foram ditas, mas que dizem muito, né? Se você voltar aqui em outros temas do Desembaraxando, falamos sobre isso, né? O não dito que diz. Então, o não dito diz muito também. E molda a nossa cabeça, e molda o nosso modo de pensar, para mais ou para menos, para bom ou para pior, né? Para bom ou para ruim, nesse sentido. Mas é claro que o passado, né, galera, não é tão somente lembranças, né? Não é tão somente essas marcas, mas o passado, é claro, acaba estruturando a nossa mente, acaba estruturando a nossa forma de estar no mundo, vai estruturar o modo como eu me vejo, como eu vejo as pessoas, como eu me interpreto, como eu interpreto os fatos, como eu reajo. E cada um vai ter a sua particularidade quanto a isso, né? Porque cada um vai ter as suas marcas, então. Às vezes você fala para alguém alguma coisa e para você é de boa, assim, aquilo que você fala, mas a pessoa toma de um jeito e aquilo gera uma dor muito grande nela. E aí vai ter a ver com alguma coisa que ela já tem ancorada na cabeça dela, e aí revive aquilo, né? A gente não sabe como é que vai... É o que o Lacan falava, né? Eu posso muito bem saber o que eu disse, mas eu não sei como o outro vai entender aquilo, como o outro vai introjetar aquilo. Então isso é muito sério, né? O poder das frases, das palavras, né? Frases e palavras boas, frases e palavras ruins, né? Então a gente quer dar ênfase aqui nessas questões ruins, porque as boas tá certo, né? Então tá bom, né? Que bom que tem, mas as ruins não precisam ficar na gente assim, embora eu não esqueço. Então, na verdade, não tem na gente essa questão de um deletar, como no computador, né? Você vai e aperta lá alguma coisa. Não tem, na gente não tem isso não, né? Então nós somos realmente resultados desse nosso enredo, né? Esse nosso enredo pega muito a gente, né? Então nós temos frases, situações que marcam a gente de modo negativo, né? E cada um vai ter essas frases aí, nas horas que você mais precisa de ti, vem até a imagem da pessoa que lhe falou aquela frase, ou aquela pessoa que fez algo com você, ou deixou de fazer, né? Enfim, tudo isso são marcas. Baracho, aí aqueles que se incomodam com essa conversa, né? Não tô culpando ninguém aqui, porque todo mundo é fruto de uma situação. Mas não quer dizer que a gente não possa reconhecer isso. E reconhecer algo que faltou, algo que veio demais, algo que, sei lá, foi feito, que me atrapalhou. Não tô crucificando aqui quem encaminhou com isso comigo. Não é isso. Mas eu reconheço que me faz mal. Acho que eu tenho o direito de me libertar disso, de ressignificar. Há pessoas que não querem tocar em alguns assuntos, né? Mas se tocar no assunto vai magoar a pessoa. Coitada, Baracha, ela se matou por causa de você. Reconheço que se matou por causa de mim, sou grato a isso. Mas eu quero observar essas questões aqui. Eu quero, na minha geração, mudar o rumo da minha história e da minha família. Tu já parou para pensar nisso? Que pode estar em você aí, você que está vivo agora, essa possibilidade de mudar o destino da tua história e da tua família, porque cada família vai ter o seu lema, vai ter aqueles códigos de regras, aqueles paradigmas, né? Muita coisa bacana, muita coisa que nos educa e muita coisa que abala a nossa autoestima. Então eu posso sim, eu vou, porque só eu sei a falta que eu passei, por exemplo, então daqui pra frente não vai ter isso não. Eu posso, é claro, eu sou sujeito a isso, a errar em outras coisas, né? Eu lembro até de uma frase, acho que foi a Maite Proença, aquela atriz que colocou, né? Que, enfim, como é que ela falou mesmo aquela frase? Agora não tô lembrando, mas alguma coisa assim, né? Aquela velha coisa, né? A gente critica os nossos pais, fala um monte de coisa pra eles, e um dia vai chegar a nossa hora, a gente vai ter também esse lugar que o nosso filho pode falar alguma coisa da gente. Mais ou menos assim, tá? Se eu achar essa frase depois, eu posto depois no próximo story. E pra quem viu aqui a live vai entender, né? Tá, guarda aí, eu vou achar essa imagem e depois coloco lá no próximo story. Mas enfim, então essas frases que marcam a gente
negativamente. Mas, agora aqui vem uma primeira aplicação, mas há uma diferença entre ser determinado pelo passado, ok, acontece, e ser aprisionado por ele. Claro, no passado nos rege, nos molda. Já falamos aqui do inconsciente, né, que é a evidência de que o nosso eu não é senhor da própria casa, beleza, baracho? Então, há uma diferença em ser determinado pelo passado e ser aprisionado por ele, tá? Eu posso mudar muita coisa na minha caminhada. E é claro, aquilo que é mais original na minha cabeça vai tentar voltar para prevalecer. Aquele costume, a gente vai lutar a vida inteira, né? Mas eu não preciso ficar aprisionado. E há quem fique aprisionado. Aí vários motivos de cada um, né? Alguns para ficar com aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Alguns para obterem vitimismo, ganhos secundários. Alguns realmente porque não é fácil, ela está presa naquele negócio. Aí não é o vitimismo-ismo, mas é uma questão de vítima, é difícil. E que possamos ajudar essa pessoa também. Então tem esse lado. Mas também quantos aí que declararam não querer mais ficar aprisionados nisso, nessas frases, nessas marcas do passado, essas coisas que vêm sobre a gente, né? Vamos lá. Então eu marquei aqui essas questões de frases que marcam negativamente, né? Como eu já falei, tem aquilo que é dito e tem o que é não dito. Tem um não dito que diz também, e muito, né? Por exemplo, quantos que não ouviram por aí? Você não vai dar em nada. Você não vai dar em nada. Direto ou indiretamente, tá? Porque você pode começar a achar que não vai dar em nada e não foi assim direto que te falaram. Mas quando você foi comparado, o outro lá deu tudo na visão de quem falou e você olha e fala assim, bem, então eu não sou nada. Então também nesse sentido, tá? Você não vai dar em nada, você não é capaz, né? Essa aqui, ó, você só atrapalha, você é um banana, você é um idiota, porque você não é como seu irmão, a sua irmã, o seu primo, o seu vizinho, viu? Olha o fulano. Isso pode sugerir uma ajuda para inspirar o filho, né, ou a pessoa quando ouvir isso. Mas dependendo do modo, ele vai se sentir mais desqualificado, mais fora de um desejo do outro do que se motivar para ir para frente. E ele começa a entender que ele tem que fazer o que está sendo pedido para poder agradar alguém. E nunca agrada totalmente, né? O pior é ficar nisso, né? É ficar preso a esse desejo do outro, né? Você não presta para nada. Se não for do meu jeito, você não serve. Então a pessoa vai fazer o que é do jeito da pessoa para poder servir. E algumas coisas nesse sentido assim, né? Então essas frases assim são impactantes. E de novo, não tão somente no campo das frases, mas dos comportamentos, das ausências, dos silêncios. Tudo diz, tudo impregna algo na gente, tudo podemos internalizar, né? Então essas frases, mesmo quando nós não lembramos, porque tem coisa que a gente vai lembrar, né? E é muito comum na terapia as pessoas assim, algumas delas falarem que não lembram da infância. Baracho, a infância eu lembro de tal jeito, eu não lembro tanto assim. Outros lembram bastante, porque é normal isso aí, tá, gente? Porque como é que vai lembrar de tudo, assim? Claro, todo o nosso conteúdo vai estar no inconsciente, recalcado. Quando alguma coisa aqui fora for análoga, pode despertar um insight, uma lembrança. Porque a gente fica lembrando tudo toda hora, haja cérebro, né? Então a gente não dá conta. Mas, mesmo aquelas questões que não foram assim, que não são lembradas conscientemente, mas elas podem influenciar escolhas, né? Por exemplo, tu já ficou naquela situação que você se sentiu mal e não sabia por quê? Meio que do nada você ficou mal assim, e alguém fala pra você assim, o que aconteceu com você? Eu não tô bem, eu tô estranho, eu tô esquisita, mas aconteceu alguma coisa? Aí você pega e fala assim, não sei quantas vezes a gente passou por isso, né? Mas lá no inconsciente, lá nas profundezas da gente, alguma coisa foi percebida, análoga ao que está acontecendo, por exemplo, né? Eu não gosto de falar a palavra gatilho, tá muito na moda, coisa de gatilho pejorativo, né? Parece que a gente é uma máquina, né? Uma coisa meio de armas, né? Mas tá, né? Para entender. Então alguma coisa provoca, ele elicia o nosso comportamento, né? Movimenta alguma coisa na gente. Então é isso mesmo, né? Então essas coisas provocam na gente. A gente nem tá percebendo isso.
a gente se expõe a alguma coisa assim, parece que não é nada. Depois, né, é que nem as crianças que vai se deparar com conteúdos muito fortes para a idade, né? Coisas do terror, coisas da sexualidade, coisas da agressividade, que ela pode até se empolgar na hora de ver. E à noite quando não dorme? E à noite quando vê um terror noturno, que fica chorando, você tem que levantar? Às vezes é por isso. Aí as defesas do ego baixam e vem toda uma coisa na cabeça da criança. Então, mesmo quando não lembramos conscientemente, essas frases, essas coisas, né, acontecidas podem, claro, influenciar as nossas escolhas, influenciar a nossa autoestima, influenciar as nossas relações amorosas e até mesmo as nossas decisões profissionais, né? Muitas vezes a gente não consegue parar em emprego, né? Aí põe nessa conta que tá difícil sim, não fecha o filtro, tá difícil arrumar emprego, tá difícil um monte de coisa. A gente pode ser surpreendido de ser mandado embora de um dia pro outro, sim. Mas tem pessoas que não conseguem se relacionar bem no trabalho. E onde ela passa, ela arruma encrenca. Eu não sou pago para fazer isso. Aí pronto. Então fica desempregado, né? E aquela coisa toda. Então atrapalha até isso. As decisões profissionais da pessoa. E assim, e muitas vezes também, isso acontece muito, né? Nós podemos ter dificuldades assim em outras áreas da vida que a gente nem relaciona como sendo já um braço, uma extensão daquilo que é central na nossa vida. Um trauma muito central, bem, o trauma é central, ele vai desembocar em outra coisa, que a gente pode falar que não tem nada a ver. E o importante, quando a pessoa em análise, ela vai se levar a pensar e vai ver que tem sim a ver algumas dificuldades aí, né? Então essas frases, pessoal, não são só lembranças, né? Mas também elas são vozes que nós internalizamos. Aí que está a questão, né? Essas marcas do passado, que são do presente, né? Elas aconteceram no passado, mas elas ecoam hoje. Elas estão aí hoje porque nós trazemos elas foram internalizadas. Parece que ainda que seja horrível, mas eu estou perante a um conceito que me rege. É pior ficar sem nada. É a pessoa pior ficar sem nada. É melhor ficar assim, mesmo sendo tóxico, do que ficar sozinho, me reinventar. Alguns pensam assim, tá? Então são vozes internalizadas, mas guarde isso, ó. Aquilo que nos disseram, que eu estou dizendo o aspecto ruim da coisa, de alguma forma continua sendo dito dentro de nós, né? É reproduzido através de nós. Você pode levar isso para o teu filho depois, para o teu descendente, para quem está com você. Não só filho, né? Às vezes você não tem filho, mas leva para quem está com você. E aí eu posso estar levando isso, eu mantenho viva aquela pessoa, aquele trauma do outro para frente. Também é complicado isso, né? É claro que tem coisa boa também que vem como frase, né? Baracho, você tá só descendo o cacete aí. Não, tem coisa boa. Eu lembro de duas coisas que eu aprendi com meu pai que eu nunca esqueço. Uma vez ele falou assim para mim, eu era pequeno: nunca esqueça de quem te ajuda. Jamais se esqueça de quem te ajuda. Aquilo entrou assim na minha cabeça. E quando eu lembro dessa frase que meu pai disse, eu tenho essa imagem dele me falando e me encarando, assim, ele falando, ó Ricardo, não se esqueça de quem te ajuda. E uma outra, que foi mais forte assim, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu estava andando com meu pai na rua, e aí tinha umas pessoas assim, limpando a rua, varrendo a rua, né? E eu fiz um comentário idiota, pejorativo, tirando sarro, né? O meu pai falou assim: jamais faça isso, porque todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Se a pessoa não está tirando a vida de ninguém, não está passando ninguém para trás, não está sendo desonesta, ela está trabalhando e isso é digno. Todo trabalho é digno, digno, digno. Aquele eco, né? Não esqueço jamais isso. Meu pai fez 80 anos nesse ano, eu fui parabenizá-lo, lembrei disso. Sempre eu lembro ele isso, né? Sou grato ao Senhor por ter me ensinado, blá blá blá, enfim, Dia dos Pais, Dia das Mães. Minha mãe, que já é falecida, eu lembro quando era criança, e não só no campo da frase, né? Nós íamos andar na calçada assim, eu com meus irmãos e ela sempre ficava do lado da ponta da calçada. Eu queria estar na ponta para poder ver os carros passarem, né? Ela puxava. E um dia eu perguntei: mãe, por que a senhora faz isso? E ela falou bem assim, ó: se vai que algum carro desgovernado vem para cima da calçada, ele pega primeiro eu. Olha só, isso eu introjetei de um jeito também. E eu sou assim. Quando eu tô com alguém andando na calçada, familiar ou qualquer pessoa, tá? Eu fico na ponta. E olha como que isso entra na gente.
Quais são suas lembranças que você tem, as frases, os comportamentos que você recebeu, bons ou ruins, tá? Estamos aqui dando ênfase aos ruins, né? Então, dentro de nós, vão existir versões de nós mesmos formadas a partir da fala e do olhar do outro. É isso mesmo, né? Então, ainda mais pessoas importantes, de relevância, que tem um peso em nossa vida, os pais nem se falam, né? Então é isso aí, né? Mas como lidar com isso, Baracho? Vamos então finalizar a conversa aqui, né? Ó, o importante é entender que essas frases pertencem ao olhar e ao desejo do outro, né? Aí vem a questão de superar os pais, que tá em outro vídeo nosso aqui também, mais curtinho. Depois você vai assistir. Superar os pais. Superar os pais não é você ter condição de vida melhor que a deles, ter estudado, meu pai não estudou, não. Superar os pais é você se apropriar do seu desejo. É apropriar do que é seu. Muitos pais não dão conta de entender que o filho tem um desejo próprio. O filho é um outro, né? E quer controlar isso, né? Não, o filho tem um próprio desejo. Isso é superar os pais. Então, quando você entender que o que veio até você, embora enfim, veio como educação, como punição, mas é do outro. Então, nem tudo que vem eu vou pegar para mim assim, porque é do outro, da angústia do outro. Então, essas frases não necessariamente dizem sobre quem você é hoje, tá? O passado marca a gente, claro, mas o passado não precisa definir em alguns aspectos. Retém o que é bom, pega o que é bom, né? E uma frase legal aqui, ó. Não se trata de esquecer, mas de não deixar que as frases do outro comandem a nossa vida. E quando falamos de terapia, né, psicanalítica, a psicanálise não trata o que passou na vida de uma pessoa, mas ela procura tratar o que ficou, né? E o que está ficando ainda em você nesse aspecto ruim, tá? O que é bom você leva para frente, é exemplo, você aprendeu, te ajuda. Mas aquilo que é ruim, que está ficando ainda, realmente é uma instância de um outro na gente. E é um sarrafo que eu ainda que permanece em minha vida, que é muito alto de corresponder. Então eu acabo não me olhando enquanto eu olho tudo isso aí. E essas frases também, que foram proferidas do campo de coisas ruins, em muitos aspectos tem a ver com a dor de quem disse. E muitas vezes o outro que procurou nos rebaixar com essas frases, eles na verdade já viam o nosso brilho, mas não dão conta disso. Ah, Baracho, como assim? Meu pai e minha mãe vai se incomodar comigo porque eu sou assim? Pode ser sim. Claro que é. E quando o pai e a mãe é narcisista, né? Enfim. Então, não tô aqui. Fica calmo, tá? Não estamos aqui pondo ninguém na cadeia. Mas é entender que nós somos fruto de um monte de coisa, de histórias, né? De colocações. Então, as marcas realmente nos marcam. Mas elas não precisam nos definir. Então, vá atrás do seu desejo. Isso vai ser bem importante e busque ajuda. Obrigado a você que ficou aqui até o final dessa live. Se você perdeu o começo dela, como eu sempre digo, volta e vê tudo de novo. Hoje a internet ficou boa, ainda bem. E se você lembrou de alguém que tem que ver esse conteúdo aqui, então compartilha com ela agora para assistir. Eu agradeço muito a você, tá bom? Boa quarta-feira, beijo e até o próximo Desembaraxando.